aí, Eugênio Badaró, muito boa tarde, que satisfação recebê-lo aqui no Band Cidade, inclusive para começar a semana trazendo informação pertinente para a nossa audiência. O prazer é todo meu, um prazer estar aqui com vocês e para esse bate-papo conversarmos um pouco, não mais sobre o futuro, mas uma realidade presente, né? Que se faz Isso, essas tecnologias é algo que já, na realidade, deveríamos estar vivendo? Estamos um pouco atrasados ou é o time, a hora é agora, hein, Badaró? Olha, na realidade, tudo começou muito antes. Antes da cidade inteligente, era a cidade digital. Isso, uma dos pioneiros no mundo foi a cidade de Nova York, que até hoje não concluiu, nem nunca vai concluir, porque exatamente a tecnologia avança de forma tão exponencial que quando ela trata uma área, por exemplo, da mobilidade ou da saúde, já existe nova tecnologia chegando. Isso é um processo de uso contínuo. O Brasil tem algumas cidades que já avançam bastante. Uma cidade nunca vai ser 100% digital ou inteligente como é agora. E eu vou explicar depois a diferença das duas, como elas se completam, porque tem que fazer escolhas. Onde começar? Que área começar? Qual a área mais importante? Onde as cidades estão sendo mais demandadas, né? Essa pressão por uso de tecnologia digital que vise dar inteligência. A inteligência ela acontece quando as tecnologias digital se conversam entre si, né? Fazendo que isso passe a existir. Você começou a falar sobre essa questão, né, da tecnologia, do digital, e agora a gente vem com o termo inteligente, né, só para uma denominação em cima do avanço do conhecimento acerca do que temos de tecnológico para usar em favor da sociedade. A gente tem que pensar muito sobre essa questão também. E aí eu trago até para a discussão, e mais como a título de informação, no Brasil, agora no mês de março, daqui a um mês, nós vamos já ter o teste dos primeiros veículos elétricos voadores. Exatamente. Coisa que a gente via só no cinema e achava que era algo que seria surreal, mas isso jamais vai acontecer. Já começaram a testar esses veículos voadores em alguns países do mundo e o Brasil, Curitiba, eu tenho informação de que vai fazer esse teste com esses veículos voadores, com uma espécie de drone, tripulação de 2 pessoas, totalmente automatizada, enfim, é a tecnologia que a gente tem que se adaptar a ela e usar da melhor maneira. A B+, Inovação e Sustentabilidade, o que é essa empresa, já que você, inclusive, é quem fundou a mesma? A B+, é uma agência de consultoria focada em 2 pautas que eu identifico, sou apaixonado por isso e tenho gostado do que faz. Uma é a pauta da Smart City, que nós estamos conversando sobre isso aqui agora, cidades inteligentes. É uma experiência de 15 anos que eu tenho. Já implantei algumas cidades na época digital, que hoje é inteligente. Existem dificuldades, bastante dificuldades, né, por conta do poder público manter a continuidade. A maior dificuldade do gestor público entender a importância disso. Por quê? É médio prazo, é longo prazo para se ter esses benefícios? Ou é o tipo de ação que não aparece muito? Não, vamos lá então. As dificuldades, elas são de todas as áreas. Nenhuma revolução, nenhuma transformação. Nós vivemos uma transformação digital, né? O mundo todo está digital. Se você perguntar... E a pandemia, inclusive, antecipou algumas ações usando essas tecnologias. Mostrou uma fragilidade nossa, onde a tecnologia mostrou que é uma aliada, mas também, respondendo o que a B+ faz, o trabalho junto com as cidades inteligentes, ela encontra identidade também, isso é uma linha muito delicada, fruto de uma experiência própria, na agenda ESG, que trata da pauta ambiental, social e da governança de forma integrada. Também eu trabalho com isso há bastante tempo, há mais de décadas, por conta disso. Isso também é fundamental para que o mundo antes consiga reduzir o CO2 da atmosfera, para que o mundo como a gente conheça se preserve, para que o seu filho, meu filho, meus netos, minhas netas, tenham o mundo que a gente ainda encontra por conta disso. Então, a responsabilidade que essas 2 agendas, as agendas da sustentabilidade, com foco no ESG, que trata uma sigla em inglês, que trata da pauta ambiental, social e da governança corporativa nas empresas, juntamente com a cidade inteligente, a tecnologia que está dentro da cidade inteligente, ela permite um avanço e que a gente possa pensar no mundo melhor. Não no futuro. O futuro, como você falou do carro voador, talvez
você é mais novo do que eu, mas existiam uns vizinhos chamados de Flash Gordon, entendeu? E do Flintstones também, que tinha aqueles carrinhos voadores. O futuro não existe mais, o futuro é agora, chegamos. O futuro já está acontecendo. Por conta disso. E a revolução é muito grande, o conhecimento ele cresce de forma exponencial. E nós temos que estar preparados para isso. Com certeza. Eu quero muito que você aprofunde um pouco mais sobre a questão do tema cidades inteligentes. Vamos lá. Eu creio que ele deva ser bem complexo, a gente não vai conseguir detalhar tudo, mas superficialmente, pelo menos aquilo que afeta a vida da grande maioria das pessoas num curto espaço de tempo. Antes eu queria saber, a Vivi Chaú está no ponto lá, minha produção? Se a Vivi tiver, assim que ela tiver ok, vocês me dêem um alô aqui, tá? Antes da Vivi, eu posso chamar o quê? Eu quero contribuir com mais um recado com a nossa audiência, porque esse assunto que o Badaró vai trazer para nós agora, eu quero que todo mundo fique atento para que a gente saiba. Porto Velho, Rondônia, tem cidades que já podem aderir a esse programa, ou já deveriam ter aderido, então acho que é importante sabermos, né? O que é, na realidade, uma cidade inteligente? Eu sempre faço uma provocação quando me fazem essa pergunta. Cidade inteligente é aquela que faz as melhores escolhas. Só tem duas escolhas para serem feitas: a estratégia e a tática. O que significa isso? A estratégia é a escolha de o melhor a fazer e a tática é de como fazer, tá? Por conta disso. Isso é importante frisar, antes de eu avançar e detalhar a nível prático, é importante frisar que a tecnologia não pode ser confusa ao ponto de confundir a mim, a você, todo mundo como cidadãos, do que é o estratégico do tático. É óbvio que é bom que tenha, por exemplo, que a gente possa delegar a quantidade enorme de serviços que a tecnologia pode fazer por nós, cidadãos. Mas algumas coisas que envolvam, por exemplo, a gestão, o compromisso com o nosso futuro, é complicado. O John Kennedy uma vez disse que delegar o controle é abrir mão da própria cidadania do processo. Então, dito isso, não vamos avançar sobre essa contextualização, até um tanto filosófica, mas dentro da realidade, tá? Eu explico por quê. Nós estamos falando de cidadania. As cidades inteligentes, elas remetem à cidadania, ela busca a cidadania por conta disso. Elas são cidades inovadoras, cidades conectadas, cidades sustentáveis, né? Então, são cidades que trabalham, usam todo esse blend de situações de conquista para visar o objetivo que é o bem-estar do cidadão, da população. De novo, a cidadania sempre vai ser o foco por conta disso. Uma ação prática, assim, por mais simples que seja ela, que faz parte da implantação de um programa como esse, que pode dar reflexo na vida do cidadão, lá da região leste, daquela região que talvez é um pouco menos assistida pelo poder público. O que, por exemplo, para a gente que é mais leigo entender? Okay. Porque às vezes a gente fala sobre um programa como esse, imagina-se que venha um mar de tecnologia, investimentos bilionários e que da noite para o dia tudo vai ficar meio que no sistema holográfico. E não é bem assim. Eu acho que a tecnologia é o meio de conseguir o que se objetiva. Antes de eu responder a sua pergunta, eu criei um conceito para fazer frente a uma oferta de nomenclaturas. Cidade inteligente, cidade digital, cidade inteligente, cidade inteligente sustentáveis, resilientes. Aí eu parei, agora já tem as cidades felizes. Já tem um trabalho com uma amiga minha de Miami, que ela falou para mim: Eugênio, uma cidade sustentável é uma cidade feliz. E meu trabalho é esse aqui. Escrevo artigos para lá. Ela, inclusive, está vindo agora em Salvador para poder fazer uma palestra sobre isso aí. Mas um exemplo prático, antes de falar de um exemplo urbano, se me permitir depois falar. Vamos falar da zona mais remota, daquele cidadão que mora no campo, por exemplo. É isso que você quer saber? Isso. Vamos lá então. Lá não tem internet, lá não tem energia elétrica, né? Mas nós temos uma coisa chamada energia solar. Nós temos tecnologia de levar a internet não apenas por meio de fibra ótica, mas também via rádios também, via remoto, via satélite, que seja. Ora, se você naquela comunidade carente, que precisa de informação, de comunicação, até para se tratar como médico, até para ter um posto de saúde, para ter um médico lá atendendo, tá? Ele precisa de quê? Ele precisa de energia e ele precisa de tecnologia. Precisa de energia elétrica, via solar, por exemplo, tem outros tipos, e a internet é muito fácil de colocar quando você tem energia solar,
você faz um rádio funcionar. Ah, Eugênio, mas você está longe de um ponto de conexão. É verdade, eu estou a 200 km, 100 km. Você faz eixos, nós ligando um rádio aqui, um lá, e você acaba criando um corredor de luz, como a gente chama, e com certeza aquela comunidade carente vai ter energia. Fora que hoje, via satélite, você também já pode ter isso também. Um outro ponto que me chama a atenção, você falou sobre bueiro inteligente, que faz parte também da implantação do processo do programa. Pode-se chamar um programa? É política pública Cidade Inteligente? Cidade Inteligente deveria ser, mais do que um programa de política pública, deveria ser uma prioridade da própria política pública. Porque quando eu chego para os prefeitos, por que eu vou fazer isso? Eu provoco ele. Como você pode ter a pretensão, pergunta ao prefeito, de fazer uma gestão, de se comunicar com a população, essencialmente digital, se você, com o poder público, é analógico? Vai dar pau, não vai funcionar, entendeu? Então já começa a provocar em relação a isso tudo. O bueiro inteligente surgiu de uma... Eu invisto um pouco dos meus recursos em feiras, congressos, sempre buscando novidade que existe. Eu estava num congresso internacional de econegócios, São Paulo, quando eu conheci um mineirinho que mora em São Paulo. Ele criou uma coisa interessante, o bueiro inteligente. Nada mais é do que um bueiro administrado em tempo real. O que ele fez? Tá? Eu lhe pergunto, por que as ruas alagam? Alagam porque, vamos se inserir aqui para a gente poder falar mal. Mas ela alaga porque nós somos mal educados. Nós jogamos papel, plástico, tudo que não deveria estar, está ali na rua. Quando chove, chuva pequena, aquele bueiro, que é um sistema de drenagem urbana, fica entupido. Quando a chuva chega, ela estoura. Isso gera problema ambiental, que aquela água suja vai para rios, social, porque invade casas e comércio, dando prejuízos enormes, que acaba gerando um problema econômico também. Então, o bueiro inteligente funciona da seguinte forma, rapidamente. Ele colocou, primeiro ele chega no município, um dado importante, nenhum município sabe quantos bueiros tem. Mentira, isso é que tem. Você vai escolher 500, 1.000, 2.000, dependendo do seu tamanho, os mais críticos, das ruas mais críticas. E vai marcar a latitude e longitude desses bueiros. Tá? Isso é importante para quê? Porque isso vai entrar no mapa, no celular do gestor público, que vai fazer isso. Quando isso é feito, o sensor tem um sensor volumétrico, instalado com IA, inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas, ligado a um software de gestão direto ao gabinete dele, ao celular dele, ou ao gestor da área que cuida da parte de limpeza urbana, conta disso. E esses bueiros que ele escolheu vão estar com o estado de limpos, com a luzinha amarela, verde. Você vai estabelecer como gestor público, eu quero interagir com 60% do investimento. Né? Você tem uma ação preventiva, você já economiza recursos públicos. Por isso que eu digo que esse inteligente desonera o tesouro municipal e otimiza a gestão pública. Pode dizer que é um investimento com retorno imediato. Acho porque quem paga é a economia que ele vai fazer. Você já pensou como é que é hoje? O serviço público do município pega os caminhões, e não age preventivamente, só corretivamente, que é o grande problema, porque não tem como agir. Seria preciso um exército de homens abrindo bueiro por bueiro. Se você não tiver uma política de educação, naturalmente você não consegue controlar tamanha demanda que lamentavelmente existe. Exatamente. Madalão, infelizmente o nosso tempo está esgotando. Eu queria saber, é possível que em Rondônia, com 52 municípios, a gente consiga trazer o gestor público para olhar diferenciado para essas propostas? Como é que você está? Está otimista? Sim, eu sou um eterno otimista por conta disso, porque o poder público ele tem que prestar conta ao cidadão que deu voto para ele. E não prevenir, não se antecipar aos problemas, eu acho que é um ato de pouca capacidade de gestão. Tecnologia existe recursos para isso, por exemplo, os bueiros estão sendo pagos no Rio de Janeiro. Tem tecnologia, tem recurso e pelo que eu vejo agora tem projeto. Projeto tem, né? Tem sim, tem projetos tem e tem de outros exposto também. Como é que vem sendo o diálogo com a parte da gestão pública para abrir esse horizonte de cada um deles? A empresa, a B+ Inovação e Sustentabilidade, ela é acionada? Como é que vem sendo essas discussões? Não, raramente nós somos acionados. Nós temos que fazer o trabalho de bater na porta mesmo, de conscientização, tá? O poder público, realmente, existe ainda
um conceito equivocado por parte dos nossos gestores. Acho que fazer gestão pública é só tapar buraco. Eles não estão preocupados em deixar um legado. E evitar com que o buraco aconteça. Grande, brilhante, você falou, maravilha. Ô, Madaro, eu quero te agradecer demais a participação. O Eugênio, ele é CEO, fundador da B+, Inovação e Sustentabilidade. Falando superficialmente desse maravilhoso projeto. Vocês estão na internet também? Vocês têm alguma política de levar essa informação ao maior número de pessoas? Como é que o pessoal faz para saber mais sobre essas iniciativas? Bom, aí eles acessam no meu LinkedIn, no Instagram profissional, e nós estamos preparando um site robusto em breve para poder com fazer o trabalho. Sobre esses nós programas. temos que comunicar, né? Sem comunicação a gente não funciona. Perfeito. Né? Muito obrigado pela vinda, uma boa tarde, satisfação recebê-lo. Agradeço. Prazer enorme. Prazer é Tá? todo meu. O assunto é inovação, sustentabilidade e tecnologia.